Boa tarde a todos. Meu nome é Sérgio Giacomello, sou servidor da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Campinas, e em nome da Secretaria e do nosso secretário, senhor José Abrão Júnior, gostaria de agradecer a presença de todos. Eu passo a palavra agora ao nosso diretor de esportes, Fernando Vagnin, para fazer a abertura do terceiro módulo do programa online de capacitação no esporte. Fernando, por favor. Obrigado, Serginho. Boa tarde a todos. Primeiro, gostaria de agradecer a todos que se inscreveram nesse terceiro módulo. A gente criou esse programa online desde o começo da pandemia para pessoal esportista, quem é da área, ter um pouco de conhecimento, movimentar um pouco esses conhecimentos, essas trocas de informações, que é sempre importante nesse momento que estamos parados. A gente só tem que agradecer a todos que acreditaram, não só quem está assistindo e aprendendo, mas também a todos os palestrantes. Hoje a gente vai estar com o professor Vita, que tem um currículo excepcional dentro do esporte, principalmente no basquete, que eu acho que vai ser muito rico para todos. Foi um convite através do professor nosso, Marcelo Bandieira, e o resultado está sendo ótimo. Tivemos um pouco mais de 1.000 inscrições e estamos preparando o quarto módulo para a segunda quinzena de agosto. Então, espero que todos gostem, esperamos os feedback de todos, seja positivo, seja alguma crítica, alguma coisa para a gente melhorar, mas a gente está aqui para poder ajudar a todos. Bom curso a todos, obrigado, Vita, por aceitar nosso convite, está vindo aqui de forma totalmente gratuita para a Secretaria de Esportes, e agradeço a todos. Obrigado. Muito obrigado, Fernando. Eu agradeço também aqui a presença do professor Marcelo Bandieira, que estará hoje à frente da organização das perguntas, que devem ser realizadas no chat, pelo chat, que serão respondidas ao final desta apresentação. Lembrando a todos que devem manter seus microfones e câmeras desligados durante toda a apresentação. Durante a apresentação será disponibilizada também a lista de presença, um link com a lista de presença lá pelo chat, e também, para quem tiver interesse ou que perdeu alguma das palestras, mesmo dos outros ciclos que foram já finalizados, também está sendo colocado no chat o link para que vocês possam acessar via o YouTube da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Como o Fernando disse, nós estamos dando início hoje ao terceiro módulo do programa online de capacitação no esporte. Hoje nós temos como tema preparação física e treinamento funcional, prevenção e performance. Já agradecendo antecipadamente, eu convido o professor Clóvis Roberto Rossi Haddad, mais conhecido como professor Vita, para a apresentação de hoje. Boa tarde, professor Vita. Esteja à vontade para começar a sua apresentação. Boa tarde a todos. Primeiramente, meu agradecimento aí à Secretaria de Esportes, né, pelo convite na figura do professor Marcelo. Meus parabéns pela iniciativa, acho que é fantástico, é um momento que a gente tem muita oportunidade de trocar conhecimento, de compartilhar competências, e a gente não pode deixar passar em branco uma oportunidade como essa. Então, meu parabéns e meu agradecimento a toda a equipe da Secretaria de Esportes pela iniciativa, pelo empenho em realizar, em fazer acontecer, e como disse o Fernando aí, foram mais de 1.000 inscrições para o módulo, isso deixa a gente com uma responsabilidade muito bacana, né, e nos motiva muito, porque a gente vê um interesse bastante grande das pessoas em aproveitar esse conhecimento produzido, né, serão vários conhecimentos, várias competências aqui durante o módulo, e acredito que todos nós temos muito a ganhar com isso aí.
É um momento bacana para a gente aproveitar essas oportunidades e seguir em frente. Eu vou dar sequência aqui agora na minha apresentação, vou fechar a câmera aqui e vou compartilhar a minha apresentação com vocês. Perfeito, professor. Bem, apresentação na tela, pode perguntar a hora que você quiser. Tá. Perfeito. Então, vamos lá. Vamos começar, porque o assunto é vasto, né? Na verdade, são 2 assuntos aí, que cada um deles daria uma aula maior do que esse tempo que nós temos, e o que a gente vai tentar apresentar aqui para vocês hoje é aquilo que a gente considera básico, e básico no sentido de essencial, né? Se você me perguntar ao final dessa aula, professor, do que você não abriria a mão do que você falou aí para fazer o teu trabalho, eu não abriria a mão exatamente disso que eu vou estar falando. Isso é o essencial, isso é o básico que a gente tem que dominar, que a gente tem que conhecer para realizar um bom trabalho, tanto para o nosso atleta, para o nosso aluno ou para o nosso paciente, né? No caso de uma reabilitação aí, que também a gente vai abordar um pouquinho esse tema. Então, começando, eu gostaria de me apresentar para algumas pessoas que talvez aí não me conheçam, não sabem um pouquinho da passagem. A gente hoje tem uma história bacana, mas ela foi construída ao longo de muito tempo, né? Mais de 30 anos aí entre estudos, trabalhos, competições, isso foi formando, a gente foi nos dando cada vez mais conhecimento. Eu sou graduado em Educação Física pela Universidade de São Paulo, me formei em 1988, tenho uma pós-graduação em Treinamento Desportivo e Treinamento de Força pelo Instituto Estatal de Cultura Física de Moscou, na Rússia, em 1995, um tempo muito difícil, a cortina de ferro estava caindo, para aproveitar o conhecimento, a metodologia, porque o russo, a principal característica da escola russa é a metodologia do treino, e isso foi a primeira inflexão, foi a primeira curva na minha carreira, isso fez um grande diferencial. Pois eu tenho um mestrado em Biodinâmica do Movimento e Esporte pela Unicamp, concluído recentemente, em 2017. Tá? Antes desse mestrado, passei 3 meses estagiando, acompanhando os treinamentos de força da Brigham Young University, a BYU, no estado de Utah, nos Estados Unidos. Foram 3 meses que eu fui para lá porque eu queria entender o processo. Isso foi fantástico, isso foi uma segunda inflexão, foi uma segunda guinada na minha carreira. Foram 3 meses longe de casa, distante da família, mas que valeram muito a pena. E ao longo desse tempo a gente foi construindo uma carreira como preparador físico de equipes nacionais e seleções brasileiras de basquete. Foram várias equipes, entre masculino, feminino, equipes de base, equipes adultas. No total, são 27 convocações para a seleção brasileira, em 22 anos de CBB, alguns anos com mais de uma convocação em categorias diferentes. Ao todo, na carreira, 64 títulos conquistados. Isso é uma coisa muito bacana, cada um deles tem um sabor muito especial. Tive a felicidade de participar de 2 edições de Jogos Olímpicos, 6 campeonatos mundiais, e atualmente, além de estar atuando somente com seleção brasileira, eu não tenho nenhuma atividade em equipe no momento. Eu trabalho, meu principal trabalho hoje é como treinador funcional, responsável pela área de reabilitação e performance da clínica Fernanda Figueiredo, em Valinhos, e eu tenho atuando lá já desde 2015, e nós temos construído um trabalho muito bacana, um trabalho transdisciplinar, com várias competências, atuando juntamente, com resultados muito bacanas. Isso dito, vamos partir para a nossa conversa aqui, que tem bastante coisa para a gente falar. Então, preparação física, né?
quais são os objetivos da preparação física? Né? Por que existe preparação física? Especificamente, porque a gente tem, né, os trabalhos de qualquer modalidade, a gente tem os treinos técnicos, táticos, que já são um componente físico do treinamento, mas a gente, dentro da ciência da preparação física, nossos principais objetivos são de maximizar as potencialidades de cada indivíduo, levando a uma melhor performance dentro da sua atividade fim. Tá? Pode parecer muito básico, mas é um princípio, é um conceito a ser muito respeitado, né, que é o maximizar as potencialidades do indivíduo. Isso vai ter muito a ver com a nossa apresentação aqui. Desenvolver a condição atlética, preservando a integridade física. Tudo a ver com o tema da nossa conversa, né, que é prevenção e performance. A gente tem que levar o nosso indivíduo sempre, né, a melhor condição dele, a gente tem que levar o nosso indivíduo sempre a expandir os limites. A gente sabe que tem uma máxima que diz que a gente precisa ultrapassar os limites. Eu, particularmente, não concordo. Eu acho que a gente tem que ampliar os nossos limites. Né? Quando você ultrapassa, você está se predispondo ao risco de lesão, e isso é uma interrupção na tua formação, na tua carreira, no teu trabalho. A gente tem que expandir, né, e não ultrapassar limites. Aqui, nesse ponto, a gente vai falar um pouquinho de uma coisa que, assim, é extremamente básico, a gente considera muito pouco, a gente fica muito preocupado em fazer altas planilhas, fazer periodização, mas nada disso vai funcionar se a gente não levar em consideração os princípios do treino desportivo. Por quê? O princípio do treinamento desportivo são diretrizes, regras que norteiam o treinamento de maneira sistemática. Se você seguir esses princípios, você vai conseguir uma organização muito boa do teu treinamento. Eles são descritos separadamente para melhor entendimento. Porém, a gente não pode trabalhar com eles de uma maneira isolada. Eu não posso pegar um princípio da individualidade biológica e pensar só nele. Ele está relacionado à adaptação, ele está relacionado ao volume e intensidade. Eu tenho que saber trabalhar com todos esses princípios de uma maneira como... a gente não pode fazer uma fotografia de cada um, né, dos princípios. É como o próprio processo de treino. Se você fizer fotografias, você vai ficar parado no tempo. Você tem que ter sempre um filme, ele está sempre em movimento, é sempre dinâmico. Tá? E a utilização coordenada desses princípios o levará a uma organização superior. É isso que vai garantir para você que o teu planejamento, respeitados os princípios do treinamento, que você vai conseguir ordenar o teu planejamento de forma correta. Então, vamos lá. O primeiro princípio que eu considero extremamente importante é assim, a gente vai ter, depois vocês vão ver aqui, vocês vão falar, mas o princípio do não sei do quê? Eu disse para vocês do que eu considero essencial, eu considero, assim, indispensável. Os outros você vai ter que agregar no teu trabalho, né, de uma maneira, na medida que você for conseguindo construir bem esses básicos aqui. Tá? Indivíduos diferentes respondem de forma diversa ao mesmo estímulo. Isso está muito relacionado à carga interna e carga externa do treinamento. Né? Hoje, uma das coisas que está mais na moda é a gente falar do controle de carga. Se a gente não entender o conceito de carga externa e carga interna, fica muito difícil. Tá? Carga externa está relacionado a tudo aquilo que você prescreve, tudo aquilo que você determina para o teu atleta, né? E ele faz. E a carga interna é como ele assimila aquilo que você prescreveu, aquilo que você determinou que fosse realizado no treinamento. Tá? Cada indivíduo da tua equipe, cada indivíduo do teu trabalho, cada indivíduo, ele vai responder de uma forma diversa, de uma forma diferente a esse estímulo. Então, para isso, a gente precisa levar em consideração, porque aqui nós estamos falando num ambiente muito grande, que certamente tem pessoas que trabalham com diferentes categorias, com diferentes grupos de trabalho, e a gente tem que levar em consideração, pensando na idade biológica, primeiro de tudo, a idade. Tá? Em segundo, o gênero. Né? Em terceiro, o nível de condicionamento, né? O nível de treinabilidade que esse teu atleta, que esse teu aluno apresenta, e o nível de habilidade dele. Tá?
tudo isso precisa estar bem amarrado, tudo isso precisa estar bem intercalado, precisa estar bem administrado, para que você otimize, né, a compreensão do princípio da individualidade biológica. Tá? O segundo princípio que eu considero extremamente básico e importante na construção do planejamento de treinamento é o da adaptação progressiva. E, como eu já disse, ele está, obviamente, relacionado à individualidade biológica, né? Está relacionado à percepção da carga, né? A carga interna de trabalho. Na medida em que o atleta assimila a carga externa, né, e ele consegue transformar essa carga externa em carga interna, de maneira você pode fazer com ele a evolução do trabalho, né? Para isso acontecer, você precisa sempre partir, né, do simples para o complexo, né, dos movimentos mais básicos para movimentos mais complexos, do movimento uniplanar para o movimento multiplanar, tá? Desde que o seu aluno, o seu atleta, ele vá conseguindo conquistar controle desse movimento, né? De menor para maior volume, né? O volume ele tem que ser construído, né, dentro do microciclo. Você tem que organizar o seu treino para que o atleta vá se adaptando e vá expandindo os limites e nunca ultrapassando, né? Na medida que a gente faz um aumento de volume muito grande de um treino para o outro, dependendo daquelas características que a gente falou, de idade, de gênero, de treinabilidade, de nível de competição, e você coloca o seu aluno, o seu atleta, em maior ou menor risco. Tá? E, por fim, da menor para maior intensidade, né? Dentro da programação de treino, dentro da tua periodização. A gente vai ver no próximo slide aí a questão do volume e intensidade. Tá? Mas antes, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre sobrecarga, né? Isso você vai vendo, né? A gente tem individualidade biológica, a gente tem adaptação, e aí, naturalmente, você precisa ter um princípio que norteia a tua sobrecarga, tá? Que é provocar um estresse homeostático, ou seja, é quebrar o equilíbrio, né? Promover um desequilíbrio. O organismo da gente ele tem que ser exposto a uma situação onde ele saia de uma inércia, ele saia de um equilíbrio para provocar uma nova adaptação e você aumentar a tua condição. Tá? Isso nada mais é do que o efeito da supercompensação. Eu não sei se todos já compreendem bem esse fenômeno da supercompensação, mas esse fenômeno, a gente tende a pensar nele somente numa sessão de treino, né? Mas ele tem que ser pensado dentro do microciclo de treinamento. Muitas vezes, eu quero sobrecarregar uma via energética, eu quero sobrecarregar um grupamento muscular, buscando fazer uma depressão maior, para depois fazer uma supercompensação também maior. Então, o treinamento ele tem que estar organizado nesse sentido, você saber exatamente em que momento que você vai propor uma supercompensação maior ou menor. E isso também está naturalmente relacionado àquela questão da individualidade biológica, a adaptação do seu atleta. Aqui, um dos princípios que eu considero muito mais, assim, principalmente um dos mais importantes, e é um dos mais negligenciados, né? Porque quando a gente fala no princípio da continuidade, a gente tem que pensar que, principalmente em atletas de formação, tá? Não excluindo os atletas adultos que já têm uma formação, mas estão mais sujeitos a outras situações. O atleta de formação, ele tem que ter garantida a continuidade do trabalho dele, porque a plenitude da performance só pode ser alcançada após muitos anos de preparação. E isso vai te dando um lastro, isso vai te dando uma bagagem, de forma que as tuas pré-temporadas, a tua organização inicial de treino, ela vai se tornando diferente na medida em que você vai tendo mais lastro, que você vai tendo mais condição de treinabilidade desenvolvida.
A preparação atual recebe uma forte influência de preparações anteriores. Isso é óbvio, né? E o atleta, a gente vê muito aqui no Brasil com as interrupções de treino, principalmente com a quebra da sequência por lesão, né? A gente faz muita quebra, e aí a gente não consegue encadear temporadas de treino bacana. E aí o atleta ele tem quebrado isso e acaba não se desenvolvendo. Tá? Não permite, né? A continuidade, ele não permite a quebra da continuidade. Perder a continuidade significa quebrar o princípio da continuidade e, naturalmente, começar tudo de novo. E é muito comum, talvez alguns de vocês já tenham percebido isso, a gente não considera férias, né? A gente considera férias como férias mesmo, e não como um período de transição. Tá? E aí é o que a gente vai falar, o período de transição são os elos entre as preparações consecutivas. A gente acha que férias é 1, 2 meses sem fazer nada, e não é bem assim. A gente precisa organizar esse processo. O atleta ele precisa de uma recuperação biológica, ele precisa de um tempo realmente descansando, mesmo em formação, essa recuperação, mas ele também precisa ter atividades direcionadas, de maneira que não estejam tão relacionadas com a atividade fim, mas que ele possa executar e se manter numa condição, de maneira que, quando ele retornar à atividade, numa reavaliação, ele parta de um ponto semelhante, muito próximo ao que ele terminou a temporada passada, né? Porque o que acontece muito, que vocês devem ter percebido, é que o atleta vem numa temporada, a gente trabalha pra caramba, ele começa mal a temporada, e vai evoluindo, ele chega no fim da temporada bacana. Aí vem a transição, que a gente não faz, a gente faz só férias, e aí, quando ele volta, a gente testa ele no começo da temporada novamente, e ele está com padrões semelhantes ao do início da temporada passada. Isso é péssimo, né? Porque ele tem que reconstruir, ele tem que recomeçar tudo novamente. Então, esse encadeamento, esse elo de transição, ele tem que sempre nos garantir um patamar de continuidade próximo ao final da temporada anterior. O princípio da especificidade, quando a gente fala especificidade, a gente está pensando no gesto da atividade, seja ela qual for, tá? Seja o esporte, for a modalidade que for, ou seja um treinamento voltado para uma reabilitação. Qual é o gesto que eu quero reabilitar? Qual é o movimento que eu quero reabilitar? Tá? Pensar, né, na utilização do sistema energético predominante. Então, todo o trabalho você tem que estar extenuando aquele sistema energético predominante do teu esporte. Aeróbio, anaeróbio lático, anaeróbio lático. Qual que é o sistema energético da tua modalidade? O que o teu atleta, o que o teu aluno necessita para alcançar? Tá? E buscar colocar o treinamento sempre direcionado para aquilo. Óbvio que você não vai começar um esporte de intensidade altíssima, você não vai começar o treino dele já no começo da temporada fazendo isso. Você tem que criar situações de base, né, para alcançar isso, mas sempre direcionando o gesto, né, o regime de contração muscular para a atividade fim, tá? A biomecânica e o regime da contração muscular. Aqui a interdependência do volume e densidade. Esse é um princípio que hoje em dia ele sofreu, assim, quando eu estudei, quando eu fiz lá atrás, ele tinha um conceito, hoje ele mudou muito, né? Então, assim, aqui ele está colocado dessa maneira, ele está desenhado dessa maneira para didaticamente a gente poder entender, né? A gente crescer em intensidade, né? Isso funciona principalmente para atletas em formação, mas hoje em dia a gente sabe que para atletas de alto nível, para atletas de performance, essa intensidade já começa num nível um pouco mais alto. E a gente tem sessões em que o volume e a intensidade são muito equiparados. Tá? Então, é preciso saber lidar um pouco com isso. Mas, de uma forma geral, pensando em formação, pensando em adaptabilidade, pensando em supercompensação, é extremamente importante, né, dentro dos períodos, respeitar
essa alternância entre o volume e a intensidade. Tá? Tem algumas questões, algumas coisas que a gente deixou para falar, que não daria para a gente abordar, né, que seria a periodização. Dentro da periodização, rapidamente aqui falando um pouquinho, a gente tem macrociclo, mesociclo, microciclo e a sessão de treino. Tá? Basicamente, do que nós vamos falar aqui hoje, vai estar muito mais relacionado às sessões de treino, né? Mas essas sessões de treino, elas vão se encadear de forma a criar microciclos, a criar os mesociclos e os macrociclos, tá? Mas isso é uma outra questão que a gente pode estar falando num outro momento sobre periodização. Então, sobre o treinamento funcional, a gente precisa entender um pouquinho. A palavra função é relativa ao desempenho de uma ação, trabalho ou atividade. O treino funcional deve ser elaborado para reproduzir com eficiência tarefas ou atividades que ocorrem na vida diária de uma pessoa, para que as adaptações do treinamento sejam transferíveis à execução dessas atividades. Tá? Eu gosto demais dessa definição, porque ela reflete exatamente aquilo que a gente tem que fazer no treino funcional. Né? E o treino funcional, ele tem o braço dele para treinamento, para reabilitação, para prevenção, mas ele não é a única coisa. Eu tenho visto muito, hoje em dia, algumas pessoas desenvolverem processo de treinamento somente utilizando o treino funcional. Ao meu ver, isso é uma questão pessoal, ao meu ver, isso não é suficiente. A gente precisa de outros métodos, de outros elementos do treinamento esportivo para que o treino funcional otimize o desenvolvimento desses métodos. Tá? O objetivo, né, resgatar por meio de um programa de treinamento individualizado específico a capacidade funcional do indivíduo, independente de seu nível de aptidão e das atividades que ele desenvolva. Então, eu tenho ouvido muito assim, mas, professor, se essa pessoa que nunca fez nada, ela pode fazer treino funcional? Ela só pode, ela deve, né? Como a gente vai ver um pouquinho mais à frente aqui, isso vai estar muito relacionado ao controle motor, né, e ao controle motor que gera movimento de amplitude, que gera movimento correto, e que previne a gente de lesões. Então, tem sempre uma sequência, sempre uma evolução dos trabalhos do treino funcional, mas é importante fazer, sim. Tá? Treinamento funcional, né? Quais são os principais pontos que levam a prática do treino funcional a ser eficiente? É um efeito positivo na atividade praticada, porque, né, você vai reproduzir o gesto, a especificidade do treino funcional é muito grande, né? Otimiza a assimilação de outros estímulos do treinamento. Isso é a coisa mais marcante, isso é a coisa que eu mais percebo. O atleta que tem a experiência do treino funcional, pois no treinamento de força, no treino de potência, no treino de velocidade, no treino de salto, os resultados são muito otimizados, né? O atleta consegue performances melhores com muito menor risco de lesão. Tá? Então, treinamento funcional dentro daquilo que a gente considera extremamente importante, né? Estão baseados nos princípios de individualidade, adaptação e especificidade. Eu já disse para vocês que eu considero isso essencial, isso é o básico. Tá? Ele é multiarticular, né? Sempre o movimento, e eu gosto dessa palavra movimento, me incomoda um pouco a gente falar em exercício, falar vou treinar peito, vou treinar bíceps, eu tenho que treinar um movimento, né? E o movimento, ele sempre vai envolver, mesmo que seja isolado, ele vai envolver estabilizadores, ele vai envolver sinergista, ele vai envolver agonista e antagonista. Então, eu não treino nunca só um grupo muscular, né? Eu treino todo um sistema. Tá? Multiplanar, como a gente vai ver um pouquinho mais à frente, os planos que nós temos no corpo humano, né? Ele é proprioceptivo. Então, a localização corporal no espaço, né, tanto estático quanto dinâmico, né, a correção da postura no próprio movimento, ele é um dos pontos mais importantes no trabalho de prevenção de lesões. Tá?
E, como eu disse, trabalha o movimento e não o músculo isoladamente. Aqui, né, a gente tem os planos e eixos do corpo humano. Essa é a figura clássica, acredito que todos vocês já devem tê-la visto, e é importante a gente entender que os movimentos, eles têm que estar coordenados dentro de planos e eixos. Você tem que propor para o teu aluno se entender bem o que você quer dele, a gente vai ver algumas outras coisas um pouquinho para frente, que vão favorecer muito essa situação aí, tá? Então, mais para ilustrar essa figura, ela está de fácil acesso, qualquer um de vocês pode achar e estudar e ter sempre em mente que você está combinando eixos e planos para gerar movimento. Tá? No treinamento funcional, a gente trabalha com 3 linhas metodológicas, né? O treino funcional para especificidade esportiva, que é a minha maior especialidade, né? O treino funcional em Pilates, com foco no treinamento do core. O treino funcional baseado em exercícios integrados para melhoria das capacidades funcionais. Tá? Eles envolvem aqui todo o processo, tanto de reabilitação, de prevenção e de desenvolvimento da performance. São 7 passos metodológicos, né? E é importante a gente entender, esses passos eles são concebidos em cima do quê? São concebidos em cima de alguns conceitos. Um deles é a transferência do treinamento, né? Todo exercício ele tem que ser pensado buscando similaridade e equiparação com os exercícios utilizados no treinamento e no gesto esportivo ou na função. Porque nós estamos falando aqui não só de atleta, nós estamos falando de pessoas, né? Que às vezes, muitas vezes assim, é uma pessoa idosa que precisa reaprender a andar, tá? Então, a especificidade do movimento que eu vou propor para essa pessoa, ela tem que estar relacionada com esse objetivo que eu tenho, né? Quanto maior for essa similaridade, maior será a permuta, será a troca dos resultados obtidos para a atividade em questão. Em um determinado ponto da preparação, todas as capacidades biomotoras desenvolvidas ao longo do processo deverão ser transferidas para a especificidade. Talvez, gente, isso aqui seja o pulo do gato. Talvez é você entender qual que é esse momento, né? Qual que é esse ponto em que você vai realmente englobar todas as capacidades biomotoras. E quando eu digo capacidade biomotora, a gente está se referindo a quê? A força, velocidade, agilidade, o que a gente entende como convencionais, capacidades biomotoras as convencionais. Tá? E a gente precisa, todo gesto, colocar ele dentro da especificidade. Aqui a estabilização é um outro conceito importante, né? Que gera um maior recrutamento da musculatura estabilizadora no treino funcional. Tá? Então, a gente vai ver um pouquinho mais ali no core, a gente vai poder discutir um pouquinho mais sobre isso, né, da questão do core, que é essa âncora que ele gera. Tá? Então, mesmo em instabilidade, a gente tem que ter um equilíbrio muscular que nos sustente em determinadas posições e nos corrija dinamicamente em movimento. O indivíduo aproveita a estabilidade para conservar o exercício em prática através do equilíbrio. Tá? Então, somente esse despertar das musculaturas estabilizadoras é que a gente consegue trabalhar bem esse desenvolvimento. Tá? O treino funcional, um outro conceito, um outro pilar do treino funcional é o desenvolvimento dos padrões de movimentos primários. São os movimentos-chave, de agachar, avançar, baixar, puxar, empurrar, girar e levantar. Tá? Nada diferente do que a gente faz, né, desde criancinha. Quando você começa a engatinhar lá, quando você começa a desenvolver, são os movimentos que a gente faz no dia a dia e que a gente reproduz em maior ou menor escala num ou em outro esporte especificamente. Desenvolvimento dos fundamentos dos movimentos básicos, né? Como a gente disse ali, as habilidades locomotoras, de andar, correr, saltar, etc. As habilidades de estabilidade, virar, torcer, balançar. As habilidades de manipulação, arremessar, chutar, agarrar.
né? A consciência do movimento, que corresponde à percepção, e respostas às informações sensoriais necessárias para executar uma tarefa. Tá? Você vê assim, a gente fala básico, né? A gente tem, como eu disse lá no começo, a gente tem uma ideia de como se fosse coisa simples. Não é. Ser básico é no sentido de ser essencial. Não dá para pensar em treino funcional básicos, porque se eles não são bem executados, todo o resto é comprometido. Tá? O desenvolvimento da consciência corporal, né, que provoca os indivíduos em posições e tarefas. Então, é importante a pessoa perceber numa ação, num movimento, toda a ação corporal. Existem, num movimento, inúmeros segmentos corporais, inúmeros músculos trabalhando, seja de forma agônica, antagônica, sinérgica, estabilizadora. Então, todos os músculos do corpo, como uma foto mostra aí, a gente tem uma ação equilibrada de todo o corpo. Tá? E isso é consciência corporal, né? Eu realizar um agachamento com o meu core estabilizado, com o meu abdômen contraído, com o meu glúteo ativado, né, com a minha escápula encaixada. Então, todas essas situações, elas são extremamente importantes. Tá? O desenvolvimento das capacidades biomotoras fundamentais. Né? Isso aqui, gente, é uma questão que, assim, a gente às vezes pensa assim, não, eu vou treinar o aeróbio, eu vou treinar o anaeróbio, eu vou treinar a velocidade, eu vou treinar a força, dentro do movimento humano, né? E aí a gente estende isso para o esporte, uma capacidade raramente domina um exercício, né? Isso já vai de encontro com o que a gente estava falando no slide anterior ali, de ter essa consciência. O movimento se origina de uma combinação de uma ou mais habilidades, né? Desenvolve as capacidades de acordo com a importância de cada uma delas no esporte ou na atividade específica. Tá? Então, assim, a gente vai ter dominâncias, mas a gente não vai ter isolamento. A gente não pode pensar em isolamento, a gente tem que pensar em dominância. Outras capacidades estarão atuando em todos os movimentos. Tá? Então, a gente tem capacidade primária, secundária, terciária. O sétimo pilar aí é o aprimoramento da postura, né? A postura influencia muito na capacidade e qualidade do movimento e equilíbrio. Óbvio, né? Porque uma postura desajustada é um desequilíbrio muscular, né? Gerando acomodação, gerando uma compensação e certamente isso vai influenciar na qualidade do teu movimento. Tá? Postura estática corresponde à posição que o movimento começa e termina, e a postura dinâmica, capacidade do corpo de alimentar o eixo de rotação durante todo o movimento. Não dá para falar disso aqui, né, se não falarmos da consciência corporal dita anteriormente. Tá? Então, durante o movimento, a gente ter a capacidade de perceber a posição do corpo, o equilíbrio. Isso tem um efeito de melhorar a performance, né, por melhorar a eficiência do movimento, e muito mais, e principalmente, de atuar na prevenção de lesões. Tá? Treinamento do core, aqui é uma definição que a gente vê bastante por aí, mas que hoje em dia a gente já sabe que esse conceito do core, ele também envolve os músculos ali, do complexo alto ali entre escápulas, né, não só da musculatura torácica, não só se limitando ao lombo pélvico e quadril. Tá? E o objetivo é exatamente esse mesmo, né, estabilizar a coluna vertebral, pelve e cadeia cinética durante o movimento funcional. Aqui, gente, eu acho que é um dos pontos mais importantes, que eu acho que a gente tem que deter um pensamento para entender o que é o core, né? É o ponto onde se encontra o centro de gravidade do corpo, onde todos os movimentos do corpo são iniciados. Então, ele certamente, se todo movimento se inicia, ele é o responsável pela geração da força,
a manutenção do equilíbrio pela estabilidade do movimento. Tá? Melhora a coordenação durante o movimento. E aí, entendendo bem esse processo, entendendo bem essa situação, a gente olha essa figura aqui e a gente vê lá, né? Em toda ação, a gente tem o centro de gravidade proporcionando um equilíbrio baixo. Tá? Importante considerar e olhar a questão da base de execução, né? E o deslocamento do centro de gravidade em função do posicionamento dos membros, tá? Superiores e inferiores. Os benefícios do core forte e estável, né? Aumenta o desenvolvimento de potência, permite que a potência seja gerada e transferida pela cadeia cinética. Lembra? Está iniciando lá no centro do corpo, e a gente vai falar um pouquinho, uma questão que vai ser uma figura bacana. Um pouquinho na frente eu vou falar para vocês entenderem, para amarrar tudo isso aqui, né? Por exemplo, durante a mudança de direção ou aceleração do corpo, membro ou implemento, você tendo a consciência corporal, né, ativando o core, você vai conseguir gerar maior potência para a realização do teu movimento. Tá? Os músculos do core são responsáveis por manter posturas, criar movimento, coordenar ações musculares, permitir estabilidade e absorção, geração e transmissão da força por todo o corpo, independente do movimento ou atividade. Tá? Então, a gente pensa um pouquinho em core, a gente acha só em desenvolver abdominal, em alguma coisa, aquela coisa lá, mas os músculos da pelve, glúteo e escápulas, eles são tão importantes quanto. Tá? O bom desenvolvimento dessa musculatura, e entenda o desenvolvimento da musculatura não como força muscular somente, né? Eu preciso ter controle muscular nessa região, eu preciso ter equilíbrio muscular para todos os músculos, porque a gente tem músculos que são dominantes e inibem a ação de outros músculos dessa região. Todos eles precisam estar ativados e equilibrados. Tá? Aqui, para a gente ir falando um pouquinho, eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui os movimentos do core. Então, enquanto a gente vai olhando, isso aqui é na universidade, lá na BYU, e o grande diferencial que isso me trouxe foi entender o quanto é importante você ter uma variabilidade, uma gama de exercícios para diferentes grupamentos musculares, tá? Que te proporcionem um fortalecimento maior, né, e uma condição melhor do core. Tá? Aqui, esse é o Bob Medina, o treinador lá, Strength Conditioning Coach. Tá? Uma equipe universitária muito boa, de uma conferência bacana. A estrutura, como vocês veem, muito legal, mas, de verdade, tudo que ele faz aí não precisa dessa estrutura toda. A gente pode fazer com elementos muito básicos, né, com pouco material até, a gente consegue realizar a maior parte desses movimentos, e particularmente, assim, com maior qualidade ainda. Esse é o vídeo que a gente tem. Mas olha só a variabilidade, né, de ações, né, aí o exercício, né, com estabilização de escápula, a gente acha que é só para o abdômen, mas a escápula ali tem uma ação de estabilização sensacional, importantíssima. Todo trabalho em TRX, o trabalho em suspensão, permite para a gente essa ação escapular, além do estímulo do abdômen também. Tá? Então, é bem bacana. A gente vai falando aqui um pouquinho de cada um desses movimentos. Climb, né? Ali que a gente tem, né, uma ação abdômen muito bacana, mas olha só a estabilização de escápula, o quanto ela é importante ali. Isso que eu falo para vocês, a gente não tem
num movimento, somente uma coisa que eu almejo trabalhar. A gente sempre tem aquele, vamos dizer assim, efeito colateral. Mesma coisa ali. Isso aí. E aqui, gente, eu acho que esse é um dos slides mais importantes dessa conversa que a gente está tendo aqui. O treinamento do core melhora a eficiência e estabilidade. É isso que é essa imagem que eu queria que vocês colocassem na mente de vocês. A maioria dos grandes músculos superiores e inferiores do corpo são atrelados à coluna ou pelve. Fortalecer esta âncora, aí eu chamo de âncora. Naquele slide, eu vou voltar um pouquinho aqui para vocês verem. Imagine no lugar dessa bolinha vermelha, imagine o desenho de uma âncora mesmo, tá? Com o papel, com o objetivo que uma âncora tem, né? Que ajuda a promover uma plataforma estável, permitindo os movimentos com mais eficiência e potência dos membros, tá? Então, é isso que o core ele tem que ancorar, ele tem que estabilizar, ele tem que dar condições de uma execução ampla e segura de todo o movimento que a gente proporcionar para o nosso atleta ou para o nosso aluno, tá? Então, esse é um slide extremamente importante, eu penso que a gente tem que ter ele na mente o tempo todo, quando eu falar de treinamento do core. Imagina a âncorazinha, né, que segura um navio, que estabiliza um navio ali no porto, imagina ela segurando o teu tronco, o teu corpo, os teus membros num trabalho. O treinamento do core melhora o equilíbrio, o core forte ajuda a coluna vertebral e a pelve a manter a estabilidade, enquanto a musculatura dos ombros, braços e pernas estão ativos. Somente está complementando o slide anterior, né? Treinamento do core, um grande benefício é o risco de lesão reduzido, né? Aumenta a habilidade do indivíduo gerar força, enquanto mantém a estabilidade e o equilíbrio, e leva à redução do risco de lesão, né? Os músculos do core, quando fortes e estáveis e eficientes, são mais capazes de absorverem e traduzirem força, colocando menos estresse nas extremidades, tá? A gente vai pensando, a gente vai criando esse conceito, né, da âncora, né, daqueles músculos que se estendem, né, pelo abdômen, pelve, glúteo e escápulas, ancorando todos os movimentos do corpo. A gente cria essa imagem, tá? A gente melhora com o treinamento do core, né? Algumas adaptações neurais, a gente evolui, os padrões de recrutamento são mais eficientes, a ativação mais rápida do sistema nervoso, a gente produz respostas mais rápidas a estímulos, sincronização melhorada das unidades motoras, e aí está relacionado ao controle motor, que é principalmente você saber usar a força que você tem, né? Ainda que ela não seja a maior força do mundo, né? Porque a gente tem um monte de gente muito forte, mas que não sabe usar a força. Isso é muito ruim, isso causa lesões. É melhor você ter menos força e saber usar, né, percentualmente muito mais a força que você tem, do que ser muito forte e usar menos dela, tá? Talvez o resultado final de produção de força seja o mesmo, mas a estabilidade, né, e a velocidade dessa resposta vai ser menor. Tá? E aí, uma diminuição dos reflexos inibitórios menor, né? A gente vai ter menos inibição dos movimentos, tá? Mais um pouquinho de um vídeo aqui, que a gente fez com a seleção brasileira, né? Mudando um pouquinho, vocês veem aqui, a gente tem elástico, colchonete, e a bola suíça, que também pode até ser substituída, tá? Aqui a gente tem uma seção de core, trabalhando muito, tanto o abdômen quanto as escápulas e glúteos. Tá? Então, gente, pegando lá, né, os princípios de treinamento, o treinamento funcional, né, e o desenvolvimento do core, a gente traz para o aquecimento de qualquer atividade um momento muito rico, né? Por que eu falo muito do aquecimento? Falo muito do aquecimento porque a gente negligencia muito e a gente não organiza, a gente não aproveita, a gente não otimiza esse momento que ele pode ser tanto um trabalho de prevenção de lesões muito rico, quanto um treino de preparação, um treino de aprimoramento da performance mesmo, né? Utilizando esses elementos do treino funcional, do desenvolvimento do core, dentro do processo de aquecimento, né? Então,
O aquecimento é um conjunto de exercícios e procedimentos especialmente selecionados para a preparação eficaz do organismo para o trabalho que virá a seguir. Então, entendam que ele já tem especificidade. Tá? Eu não posso ir para um aquecimento, se eu trabalho numa equipe, eu sou preparador físico, eu não posso ir para um aquecimento sem saber o que o treinador vai trabalhar, qual que é a proposta do treino, porque eu preciso preparar o atleta para aquilo que o treinador vai exigir. É um treino de defesa, é um treino de salto, é um treino de rebote, o que eu preciso preparar o meu atleta? Tá? Então, aí eu já vou colocar exercícios que especificamente o preparem para esse movimento. Tá? Aqui é um aquecimento de ativação neuromuscular, esse é muito mais um aquecimento preventivo, tá? Então, uma ação de glúteo aqui. Ele usa o TheraBand, ele usa o miniband ali, usa a suspensão, tá? Isso tudo a gente pode adaptar com muitas coisas. Se você não tiver todo o equipamento, você pode adaptar. A ativação de glúteo também, né, pela ponte, execução da ponte, tá? Utilizando o elástico, mas ele pode ser feito sem elástico. Eu gosto muito de trabalhar com ponte, inclusive com diferentes posições do pé, o aquecimento ali de posteriores de coxa, né, porque é importante, preventivo para joelho. E aí, ó, vocês estão ouvindo aí o que eles tocam lá o tempo inteiro. Adoro essas músicas. Bacana, vamos lá. Mas para ilustrar um pouquinho só, né, objetivos do aquecimento: elevar a frequência cardíaca e aumentar a temperatura do sangue, melhorar a velocidade de contração e relaxamento das fibras musculares, né, aumentar a lubrificação das articulações. E aí, tudo isso a gente vai conseguindo fazer, né, pela ativação neuromuscular, a gente vai fazendo pela mobilidade, a gente vai fazendo pelo trabalho de encaixe de articulações, com movimento amplos, tá? E preparar psicofisiologicamente o indivíduo para o esforço que virá, através do aumento da concentração e do estado de ativação, né? Existem inúmeras maneiras de você trabalhar o aquecimento, tá? As principais características, a primeira parte é de ativação da musculatura. Então, você tem que acordar aquele músculo que você almeja que seja mais otimizado durante o trabalho. Então, você precisa entender o que vai ser mais utilizado ali e dar estímulos para que esse músculo ele se ative e entre em ação, dominando o movimento. O encaixe das articulações, né, como eu disse para vocês, está relacionado à mobilidade, tá? E a mobilidade está relacionada à amplitude do movimento e não do deslocamento. A gente acha que um deslocamento com passada grande não é só isso, mas é o movimento como um todo ser trabalhado com grande amplitude, tá? Ele tem que ser progressivo, né? A gente tem que começar sempre mais devagar e ir subindo em termos da intensidade, deixando para o final do aquecimento a situação parecida à do início do treino, tá? Para que o treinador entre, o técnico entre, e ele possa treinar o atleta já desde o princípio na melhor condição dele. Ele não tem aqui, com exercícios de bola, usar mais tempo para aquecer o atleta. Precisa ter movimentos e intensidade semelhantes à atividade praticada, obviamente dentro daquilo que eu acabei de falar para vocês, de uma maneira progressiva, tá? Dentro da prevenção de lesões, ativação neuromuscular, que é aqueles aquecimentos mais localizados, específicos para algum grupamento. Então, eu vou fazer ativação de glúteo, ativação do abdômen, vou fazer ativação de escápulas, tá? A propriocepção, né? Trabalhar muito elementos de propriocepção, porque ele é o principal determinante de entender a posição do corpo no espaço. Então, ele está com essa percepção em dia, está ativado, ele vai nos defender em movimentos traumáticos, né? E aí, quando a gente fala de prevenção de lesão, eu até não gosto muito, porque a gente não consegue prevenir, a gente consegue minimizar, né, o acontecimento delas e minimizar a intensidade quando elas acontecem, tá? Porque dentro do esporte, a lesão, ela, né, tem uma característica inerente por traumas, por N variáveis possíveis aí. Então, a gente tem que entender que a prevenção não é evitar.
As lesões, elas vão continuar acontecendo. Você tem que fazer que elas aconteçam menos e, quando acontecerem, aconteçam em menor intensidade. O encaixe articular, tá? Aquela questão da mobilidade. Mobilidade de pés e quadris, isso é importantíssimo, a gente tem que trabalhar, e a gente vai entender um pouquinho mais para frente o que eu quero dizer com isso, de mobilidade. Tá? A mobilidade torácica. E aqui está, né? Mobilidade e estabilidade. Essa figura eu gosto demais dela, porque todo o meu trabalho, ele se norteia, ele se baseia nessas questões de estabilidade e mobilidade. Tá? Então, quando eu falo isso, eu estou dizendo assim, a articulação da gente, elas tem uma demanda, elas necessitam, né, primariamente, de mobilidade ou de estabilidade. Tá? Mas ela também pode ter, você também precisa conjugar os dois. Por exemplo, ali a gente vê, tudo que está marcado em vermelho são articulações que primariamente gostam mais, dependem mais de mobilidade, né? E as em azul, elas gostam de estabilidade. Mas se eu falar assim, pô, mas o professor, não precisa ter estabilidade no tornozelo? Precisa, né? Por quê? A mobilidade que eu quero no meu tornozelo, principalmente, é no eixo sagital. Tá? E a estabilidade, eu quero ela no eixo lateral. Tá? Então, eu tenho que evitar que o pé do meu atleta vire com facilidade, mas eu tenho que ter uma amplitude de dorsiflexão e de flexão plantar grande. Tá? Então, assim, quando a gente fala de essa articulação, ela é mobilidade, a outra é estabilidade, ela é prioritariamente, primordialmente, isso ou aquilo. Mas, de uma forma geral, todas elas dependem um pouco desse ajuste. E a ausência, né, a deficiência de uma articulação, certamente ela vai... Então, por exemplo, se eu tenho lá um tornozelo que tem pouca mobilidade de dorsiflexão e de flexão plantar, naturalmente ele vai se refletir nas articulações adjacentes, né? Essencialmente, principalmente acontece no joelho, mas também pode ser em quadril e principalmente em coluna lombar. E a gente tem visto hoje em dia que muitas das pessoas que apresentam dor lombar, elas têm uma limitação muito grande da amplitude de movimento do tornozelo. A gente precisa olhar para isso, para corrigir e para trabalhar, para criar condições, e é muito comum em atletas que fazem exercício de agachamento, que não têm uma amplitude bacana de tornozelo, fazer o agachamento e referirem dor nas costas. Por quê? Naturalmente, se ela não tem mobilidade no tornozelo para executar o movimento, o que ela vai fazer? Ela vai transferir para algum ponto. Ou ela vai transferir para o joelho, ou ela vai transferir para a coluna lombar. Tá? Da mesma forma, nas outras articulações. Então, a gente sempre trata o atleta, a gente sempre trata ele pelas articulações adjacentes. Eu, quando quero trabalhar uma proteção de joelho, eu trabalho tornozelo e quadril. Tá? Quando eu quero proteger a minha lombar, eu trabalho quadril e escápula. E assim sucessivamente. A gente vai trabalhando e vai entendendo, né, dentro da individualidade do atleta, como que ele funciona, né? A individualidade dele lá e qual que é a adaptação dele a movimentos. Tá? Porque a gente fala muito também de padrão de movimento, mas eu tenho que entender qual que é a limitação, qual que é o padrão de movimento desse meu atleta. Porque eu não vou conseguir reproduzir. A gente tem um modelo ideal, aquela coisa bacana, que é tentar aproximar ao máximo, mas a gente tem que entender. Quando eu olho para o tornozelo direito de um atleta e vejo que ele tem uma limitação, eu olho depois para o tornozelo esquerdo para ver qual que é a amplitude, né? Para ver qual que é a diferença que ele tem de um e de outro. Tá? Então, é extremamente importante algumas questões dessa para a gente entender. E, finalmente, gente, o que eu queria dizer para vocês, o que eu digo sempre para meus atletas, é o que eu digo sempre nas minhas apresentações, né? Tudo isso que eu falei, tudo isso que eu tenho feito ao longo da minha vida, né, ele está baseado em excelência. Excelência sempre. Se não for a excelência, eu pergunto, o que será? E se não for excelência hoje, se não for excelência agora, quando será? Né? A gente vai continuar procrastinando, a gente vai continuar mandando para o futuro. Então, faça bem feito. Faça o seu melhor com o que você tem. Quando você tiver algo melhor, você vai poder fazer ainda melhor.
Tá? Meu muito obrigado, mais uma vez, meu agradecimento ao professor Marcelo, em especial, que me fez o convite. Aqui, os meus contatos, na minha rede social, o Vita Haddad, no Instagram, e o Vita Haddad Hotmail. Eu estou aberto para a gente poder conversar e discutir qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tenham. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, professor Vita, pela apresentação. Sem mais delongas aí, já vou chamar o professor Marcelo, que eu também estava acompanhando o chat aqui, já vi que tem algumas perguntas para o professor. Aí, professor, se você quiser interromper o seu compartilhamento de tela e voltar para a sala do chat, por favor. Perfeito, está ótimo. Aí você fica à vontade, se quiser ficar só com o microfone, se quiser abrir a câmera enquanto estiver respondendo as perguntas também, o professor fique à vontade, tá? Tá. Perfeito. Ótimo, perfeito. Estamos vendo o professor aí. Vamos lá. Professor Marcelo, com as perguntas, por favor. Escuta, Vita. Escuto perfeitamente. Muito obrigado. Parabéns, professor. Obrigado pelo aceite convite, como sempre, muito didático aí na explicação. E às vezes você fala básico, a gente acha que é básico, mas não é básico não, né? É o alicerce para construir o conhecimento em cima de treinamento funcional. Expandiu aqui a minha visão particular de core. A gente olha o core pensando no abdômen, e o core é muito mais que o abdômen, né? Rita, tem bastante gente aqui parabenizando, mas vamos lá. O Gabriel Alves, ele até colocou uma sugestão para a gente pensar depois aí, como que seria interessante, em outra oportunidade, falar sobre periodização e organização do treinamento. O Lino Silva Júnior, ele fala que o treinamento funcional tirou muita gente do sedentarismo e também ajudou aqueles alunos que não gostam de ficar na sala de musculação. E aí ele pergunta, em qual momento da periodização é interessante colocar o treinamento funcional, realizar o treinamento funcional? Todo momento, do começo ao fim. Tá? Como eu disse, o treinamento funcional ele é um elemento de apoio importantíssimo, né? Então, desde a situação lá de preparação básica até o momento de especificidade maior, de transferência, de competição, a gente utiliza o treino funcional o tempo inteiro. O tempo inteiro. Legal, Vita. Tião te manda parabéns, o Anderson também. O Anderson aproveita e pergunta: qual a orientação do treinamento funcional, principalmente com exercícios que utilizam isometria para hipertensos, praticantes hipertensos? Você tem que pensar, a isometria, ela né, como o próprio nome diz, já não permite movimento, está estático. A gente tem que pensar em ângulos desse movimento que beneficiem o seu atleta. Tá? Então, num processo vou colocar assim, num processo de reabilitação, que você está iniciando um trabalho ali, você tem que pensar em que ângulos você vai beneficiar o seu aluno, o seu atleta, e se ele for hipertenso, você tem que pensar principalmente em trabalhos você pode trabalhar o core pra caramba, tem muitas posturas de movimento que você pode trabalhar no core, em isometria, e membros inferiores, tá? Tomar um cuidado com aquela questão da apneia, da isometria com carga muito alta, em ângulos que provoquem algum desconforto, que provoquem alguma trava de respiração. Principal questão no treino isométrico, no funcional, é controlar a respiração. O músculo diafragma, principalmente, ele não pode, em hipótese nenhuma, estar em isometria. Tá? O diafragma, ele tem que estar trabalhando com inspiração e expiração o tempo todo. Tá? E se coordenar, né, dentro dos ângulos de movimento, o seu trabalho respiratório também. Boa. O Ciro, que é de Aguariúna, ele é casado com a Vanessa, que foi sua atleta na Unimed há muito tempo, professor.
manda aqui um abraço. Sim. Está muito feliz e pergunta. Um abraço a Vanessa. Muito se fala em exercícios até a falha. Não seria mais propício interrupção da série quando a técnica do movimento começa a ser falha? Depende do seu objetivo, né? Então, assim, eu digo sempre que em treinamento, você precisa, dificilmente você vai treinar errado, vai fazer alguma coisa errada, se você souber o que você está buscando. Tá? Então, depende muito do teu objetivo. Quando a gente fala em falha, o que eu quero? Né? O que você está buscando com a falha? Tem algumas situações que você vai alcançar buscando a falha concêntrica. Se isso está te provocando mudança de postura, desequilíbrio muscular, a falha ela deixa de ser positiva, porque ela está provocando compensação, né, e aí ela tem um efeito colateral danoso, que é ruim. Então, se você busca a falha, e essa falha é o quê? Entendendo o movimento, controlando o movimento como um todo, não perdendo os padrões de estabilização, né, de sinergia, de agonista e antagonista, não encurtando o movimento. Se essa falha ela for buscada dentro desses preceitos, ela pode ser muito boa. Tá? Então, depende muito do objetivo, Marcelo, depende muito do que você quer e você entender que você está treinando bem, que você está otimizando, que você está ganhando. Né? Quando você olha para um atleta, você fala assim, tem que fazer a falha, ele começa a buscar a falha a qualquer custo, né? Mudando postura, perdendo estabilização, perdendo controle do movimento, então a falha deixou de ser positiva, ela já não está cumprindo o papel, ela não está cumprindo o objetivo dela, ela passou a ser um treino de músculo e deixou de ser um treino de movimento. Tranquilo, bem didático. Eu tenho uma pergunta aqui antes do Danilo, mas eu vou continuar nesse tema, porque o Lino aproveita a pergunta do Ciro e fala: a exaustão pode ser confundido com incômodo e tentar ficar muito tempo fazendo o referido exercício? Pode. Normalmente ela é confundida com isso, né? A principal crítica que eu tenho dessa questão da exaustão você tem que observar, e aí que é o que eu falo, né? A gente normalmente observa o músculo, a gente tem que observar o movimento. Quais são os grupamentos, quais são os músculos que estão envolvidos nesse movimento? Você está conseguindo manter esse padrão? Você está estabilizado? Se você não está, Marcelo, você está treinando errado, você está treinando aquilo que você não quer treinar. Está mudando o teu movimento, tá? Então, tem que pensar em exaustão, é quando você não consegue fazer mais um movimento, porque algum padrão de movimento foi quebrado, ou a estabilização, ou a sinergia, né? E aí, se você começou a alterar ele para compensar, tá furado, não vai ter o resultado que você quer. Perda de eficiência no movimento? Perda de eficiência no movimento, 100%. 100%. Você vai treinar músculo e não movimento. Porque na hora que você for reproduzir, que você precisar de uma atividade específica, que você precisa de eficiência, você não tem. Entendi. O Danilo parabeniza aqui a secretaria e pergunta para você, Vita. A maioria dos movimentos são no plano sagital ou lateral. Existem também os movimentos rotacionais. Vita, você acredita que seja importante em algum momento ou em muitas modalidades trabalhar a rotação também? O tempo todo. Não tem modalidade que você não trabalhe em rotação. O tempo todo. Você tem que colocar dentro do teu espectro de atividade movimentos rotacionais. Eu trabalho o tempo todo com movimento rotacional combinado, porque assim, ele é sempre multiplanar, né? Eu não posso pensar em falar em treinamento funcional isolando, fazer um movimento só sagital ou lateral. Eu preciso pensar na combinação do meu gesto esportivo, o que ele requer disso. Então, assim, o treino rotacional eu coloco o tempo todo nas minhas atividades. O Eduardo Zaqueu pergunta: existe um tempo adequado para a prática de um treinamento funcional? Não, tempo adequado não. Você pode treinar funcional em poucos minutos, né? Você pode fazer uma ativação neuromuscular,
ou você pode fazer um treino de funcional aí de 45, 50 minutos. Eu acho que mais do que isso é desnecessário, entendeu? Você não, porque no treino funcional, como eu disse, você treina um movimento, não treina um determinado grupo muscular. E se eu treino um movimento, em 50 minutos, eu treino todo o meu corpo o tempo todo, dentro desses 50 minutos. Então, eu acho que é desnecessário, mas não tem um limite. A Marli Plumer, Vita, pergunta: professor, no trabalho com idosos, o trabalho de estabilização é indicado também? Importantíssimo, né? Aquela alternância, aquele trabalho de estabilização e de mobilidade para idoso, eles são um diferencial gigantesco na manutenção da qualidade de vida. Aí, Vita, caminhando aí para a gente começar a encerrar, eu vou deixar uma pergunta minha para você, deixei a minha por último, e aí depois, Serginho e você podem fazer as considerações e finalizar. Queria saber, Vita, da importância da mobilidade para o ganho de força. Então, Marcelo, ela está relacionada a uma qualidade de movimento, né? A mobilidade, na medida que eu consigo ter uma amplitude de movimento adequada, né? E aí, quando a gente fala mobilidade, a gente está pensando em articulação, em músculos agonistas, antagonistas, sinergistas. É uma pergunta bacana a sua, porque ela é abrangente, ela reflete muito o treino funcional, né? A mobilidade, ela nos permite uma amplitude maior de movimento, com maior recrutamento de fibra, com maior acionamento de unidades motoras, né? Então, dentro dos preceitos de treinamento de força, lá, dependendo da direção de força que você quer, pode ser resistência, pode ser força máxima, hipertrofia, pode ser potência, pode ser qualquer direção de força que você optar. Mas a mobilidade, ela é essencial, né? Você vai conseguir ganhar capacidade de força, e aí eu não estou me referindo à hipertrofia somente, né? Eu estou dizendo ao todo. Você vai ganhar capacidade de executar força, Marcelo, pela amplitude do movimento. Você ganha em qualidade do teu movimento. A qualidade de força é a que muda pela mobilidade. Entendi, professor. Muito obrigado, Serginho, Vita. Muito bem, obrigado, professor Marcelo, aí, por organizar as perguntas para a gente, acompanhando o chat aí. Em nome da Secretaria de Esportes e Lazer de Campinas, agradecer imensamente aí a participação do professor Vita, que disponibilizou um tempo aí para compartilhar essas informações todas com a gente. Eu vou na mesma linha que o Marcelo falou. O que o professor disse como informações básicas, eu também considero como sendo o alicerce para que a gente possa pensar em termos de treinamento, né? Sem essas bases, a gente não consegue pensar o treinamento. Então, foi bastante didática a apresentação. As perguntas também foram bastante pertinentes no meu entendimento. Eu passo a palavra, professor Vita, para o senhor fazer as suas considerações finais e para que eu possa depois encerrar a nossa capacitação de hoje. Eu, pelo que eu entendo, pelo que eu consigo perceber, eu acho que o principal objetivo ele foi atingido, né? Que quando eu disse no comecinho lá da exposição, que eu considerava básica, exatamente por essa situação, né? Sem elas, não dá para pensar em planejamento, em organização de treino, em processo de treino, em desenvolvimento, não dá nada. Que são as informações essenciais, as quais eu não abro mão do meu trabalho, né? E que eu vim aprendendo, que eu vim construindo, e isso ao longo de tantos anos, como a gente mostrou ali na apresentação do currículo, dando um contexto para as pessoas que estavam vendo, como que a gente construiu esse conhecimento, como a gente chegou nisso, e eu não abro mão, eu jamais, em nenhum trabalho que eu realizo, eu deixo de levar em consideração esses pontos que eu coloquei para vocês. Existem outros inúmeros pontos, existem outras inúmeras teorias, existem outras inúmeras formas de trabalhar, mas eu queria mostrar para vocês o que eu faço, né, e o que me levou a alcançar, a conquistar as coisas que eu conquistei dentro da minha função, dentro da minha profissão, dentro do trabalho que eu tenho executado ao longo desses 30 anos. Então, eu fico extremamente agradecido, fico muito grato,
de poder fazer a minha mensagem chegar para vocês de uma forma como eu quis transmitir. E agradeço a participação de todos aí, foi muito bacana responder as perguntas, e a gente está, né, pelos contatos ali divulgados, aberto, a gente continuar conversando. Eu acho que é extremamente importante trocar ideia. Eu aprendo demais em todas essas conversas, e isso me fortalece muito, para mim é muito bom. E se eu puder, com isso, ajudar alguém, é melhor ainda. Muito obrigado à secretaria, Serginho, Marcelo, todo o pessoal do apoio aí que tá nos ajudando. O meu abraço aí, e fiquem em casa e fiquem bem. Em nome da Secretaria de Esportes, então, novamente agradecer ao professor Vita e a presença de todos nessa capacitação de hoje. Acredito que começamos aí esse terceiro módulo com chave de ouro. Já temos aí na semana que vem uma sequência bastante interessante de conversas. Vamos falar sobre mini vôlei, vamos falar sobre basquetebol, sobre vôlei de praia, sobre atletismo, mais especificamente o mini atletismo, e terminamos aí a semana com uma conversa sobre direito desportivo. Então temos uma semana cheia aí com temas muito interessantes, e espero contar aqui com a presença de todos na próxima semana. Reforçando o que o professor Vita falou, procurem ficar em casa, procurem se cuidar, saúde é o mais importante nesse momento. Vamos aproveitar esse tempo para melhorar aí o nosso conhecimento, aproveitar essas oportunidades gratuitas para a gente novamente poder se capacitar. Então fica aí meu abraço a todos, em especial ao professor Marcelo, que ajudou aí o nosso chat, a todo o pessoal da organização da Secretaria de Esportes que organiza todos esses eventos, e novamente ao professor Vita pela participação. Muito obrigado a todos e tenham um ótimo final de semana.